A Rua Azusa foi palco da grande expansão nacional e mundial do pentecostalismo que representa na atualidade a grande maioria dos evangélicos. Quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Charles Fox Parham, um pregador metodista influenciado pelo movimento de santidade, criou um instituto bíblico em Kansas, nos Estados Unidos. Ele ensinava que a glossolalia, o falar em línguas desconhecidas ou estrangeiras, deveria acompanhar o batismo com o Espírito Santo. Ele foi o primeiro a considerar o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Vale lembrar que isto é marca distintiva do movimento pentecostal. Na mesma época, ocorreu o grande avivamento do país de Gales, na Grã-Bretanha. O movimento de Parham também ficou conhecido como Fé Apostólica, Movimento Pentecostal e Chuva Tardia. Tinha como ideias centrais a repristinação ou restauracionismo, ou seja, o desejo de voltar aos dias iniciais do cristianismo, aos primeiros tempos da igreja primitiva. O pentecostalismo era entendido pelos primeiros simpatizantes como um derramamento final do Espírito de Deus que iria preparar a igreja para o derradeiro esforço pela evangelização do mundo antes da volta do Senhor. Charles Parham mudou-se para o Texas em 1905 e ali ele iniciou uma escola bíblica em Houston. William Joseph Seymour, aluno da escola bíblica de Parham, era ex-garçom, negro e pregador holiness no período de discriminação racial nos Estados Unidos. E detalhe, Parham foi simpatizante desse sistema. Por conta disso, Seymour assistia às aulas sentados em uma cadeira no corredor ao lado da sala. Seymour tinha 35 anos, era filho de ex-escravos, tinha pouca cultura e limitados dotes de oratória, além de ser cego de um olho. Foi expulso de uma igreja por expor doutrina holiness. Existia em Los Angeles um grupo de afro-americanos batista pastoreado por uma mulher. Seymour recebeu convite para visitar este grupo. Seu primeiro sermão foi baseado em Atos 2 e 4, embora ele nunca houvesse falado em línguas estranhas. A pastora não gostou do sermão. Diante disso, começou a realizar cultos na casa em que estava hospedado e quando esta se tornou pequena, eles foram para uma outra um pouco maior, na rua Bonnie Bray, onde o avivamento começou no dia 4 de abril de 1906. Com o passar dos dias, várias pessoas começaram a falar em línguas, primeiro os negros, depois os brancos e finalmente o próprio Seymour, no dia 12 de abril de 1906. No dia 12 de junho daquele mesmo ano, a varanda desabou devido ao peso da multidão. Os líderes, então, alugaram um rústico edifício de madeira na Rua Azusa, perto do centro de Los Angeles. O principal jornal da cidade escreveu ridicularizando os fenômenos presenciados. O artigo falava de uma estranha Babel de línguas. Característica do início do movimento. Eram reuniões eletrizantes e barulhentas, com início às 10 horas da manhã e prosseguia por pelo menos 12 horas, muitas vezes terminando às 2 ou 3 horas da madrugada. Não havia inários, liturgia ou ordem no culto. Os homens gritavam e saltavam através do salão. As mulheres dançavam e cantavam. Algumas pessoas entravam em transe e caíam prostradas. Até setembro, 3 meses depois do início, 13.000 pessoas passaram pelo local e ouviram a nova mensagem pentecostal. Um bom número de pastores respeitáveis foram investigar o que estava acontecendo e muitos deles se renderam ao que presenciaram. Foi característica marcante nas primeiras reuniões o caráter multirracial, com a participação de negros, brancos, hispânicos, asiáticos e imigrantes europeus.
A liderança do movimento ficava dividida entre negros e brancos, homens e mulheres. O jornal A Fé Apostólica, fundado por Seymour, produziu um artigo em novembro de 1906 que deixava claro que todos eram instrumentos de Deus, independente da cor, vestuário ou falta de cultura, e que a linha divisória da cor havia sido lavada pelo sangue. Ocorria nos Estados Unidos uma longa e terrível história de racismo e segregação. Os participantes e observadores encantados viam que o movimento vinha de Deus pela ausência de acepção de pessoas. Problemas enfrentados. Médiuns espíritas tentavam realizar sessões durante o culto, muitas críticas de jornais e de líderes eclesiásticos, crises internas, choques de personalidades, fanatismos, divergências doutrinárias e separação racial. Com o passar do tempo, Seymour e outros líderes negros acabaram assumindo o controle da missão, excluindo os brancos e hispânicos. Parham, em 1906, visitou o local e ficou chocado com certas manifestações que presenciou. Após cerca de 3 anos de reuniões diárias de alta intensidade, o avivamento entra em declínio. Seymour falece em 1922 e sua esposa Jenny em 1933. A missão fechou as portas e o edifício foi demolido. Anos depois, numa praça anexa a esse local histórico, fixaram uma placa com informações sobre o movimento pentecostal, bem como a história de seus fundadores. Charles Parham foi o primeiro a fazer a afirmação fundamental de que o falar em línguas era a evidência visível e bíblica do batismo com o Espírito Santo. William Seymour, discípulo de Parham, sob sua liderança através do avivamento da Rua Azusa, o pentecostalismo se tornou um fenômeno internacional e mundial a partir de 1906. Movimento muito diversificado, grande variedade de manifestações e ênfases, e a partir das premissas básicas podia assumir grande número de configurações pelos novos líderes independentes que iam surgindo. Controvérsias abalaram o movimento.